Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Nesse primeiro podcast, nós escolhemos um tema quente hoje em dia na discussão médica, que são as assimetrias cranianas, ou também chamadas de deformidades cranianas. E eu resolvi intitular esse podcast de Desvendando as Assimetrias Cranianas. Não será uma abordagem só por um neurocirurgião, escolher a abordagem multiprofissional, que eu acho que assim nós conseguiríamos promover melhor o conhecimento que vocês precisam, muitas vezes, as dúvidas que o público tem sobre o que fazer no caso de uma deformidade craniana. Ou seja, aquele bebezinho que nasce com a cabecinha torta e os pais ficam desesperados o que fazer. O que eu devo fazer? Isso tem problema? Pode causar um retardo mental? Pode causar um problema neurológico no futuro? Eu devo levar num especialista? Qual especialista levar? Então, para tentar resolver essas dúvidas muito correntes, chamei duas grandes pessoas aqui, especialistas em suas respectivas áreas, então que será um podcast multiprofissional, bem rico, em que cada um vai contribuir com a sua área profissional para podermos aí ter um consenso nesse tema, se vale a pena ou não indicar o capacete, por exemplo. E eu gostaria de apresentá-los para a doutora Bárbara pediatra, e para a doutora Renata Carini, que é osteopata pediátrica e fisioterapeuta pediátrica. Nós vamos discutir sobre esse tema bem interessante. Então, qual que é o primeiro problema que eu gostaria de pôr para vocês? Assimetria craniana, o que é? Então, a assimetria é o crânio diferente, um lado diferente do outro, ou a cabeça deformada. E o que pode levar a isso? Nós temos aí duas situações bem diferentes. Nós temos uma situação que é uma doença, que é a craniossinostose, e que o crânio ele fecha antes da hora e impede o cérebro de crescer em determinada direção. Com isso, o crânio começa a ficar deformado. E uma outra situação, que é uma posição, é uma adaptação do crânio a uma determinada situação. Então, se você tem o seu bebezinho, ficou numa determinada posição dentro do útero, ou se depois que nasce você deixa ele deitado muito tempo numa cama, ele inevitavelmente vai assumir aquela posição. E nós sabemos aí na década de 90, lá nos Estados Unidos, que a campanha para diminuir o risco de morte súbita neonatal fez com que as crianças ficassem mais tempo deitadas de costas a deitadas de barriga, para diminuir esse risco. Com isso, aumentou muito a incidência. Aí eu gostaria de perguntar para a doutora Bárbara, inicialmente, qual que é a sua experiência, doutora Bárbara, com relação à angústia dos pais quando vem diante dessa situação? O que eles geralmente colocam aí para você? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. E realmente esse é um tema muito frequente e muito polêmico, né? Então, na minha prática, durante a consulta de pré-natal, eu já abordo esse assunto, principalmente naquelas famílias que, de repente, a gestação tem um alto risco do bebê nascer com alguma deformidade craniana, né? Então, de repente, uma gestação que está evoluindo com oligohidrâmino, gemelaridade, enfim, aquele bebê que assume uma posição encaixada, né? Uhum. Durante muito tempo naquela fase final ali da gestação. Então, eu já abordo isso desde a gestação. E faz diferença, sabe, Leopoldo? Eu vejo, quando a gente fala isso no pré-natal, a família ela tem um tempo para poder assimilar a possibilidade do bebê ter a deformidade do crânio. Você já vai preparando os pais que já pode nascer uma criança com a cabecinha deformada. Isso. A gente já prepara, fala da questão estética, que eu acho que é um grande desafio, porque os pais, quando de repente pegam o bebê e tem aquela cabecinha, eles logo querem saber se aquilo vai continuar assim ou não, né? E como mãe, eu sei, sim, que é uma preocupação a questão estética, mas a gente alerta não só para a questão estética, mas para a questão funcional, né? Então, acho que isso faz muita diferença. Então, desde o pré-natal, já orientar os pais, a importância de um acompanhamento com o osteopata após o nascimento, preparar ele para esse momento. Então, primeiro a experiência nesse momento no pré-natal, que é muito importante. Quando nasce, a maioria das crianças que nascem, porque você faz sala de parto, sim, a maioria das crianças nasce com a cabeça redondinha ou nasce com algum grau de deformidade? Não, a maioria nasce com um grau de deformidade, né? Viu, mamãe? Viu, papai? Pare de ficar estressado com essa cabeça da sua criança. Não necessariamente a cabeça redonda é o mais comum. Na verdade, não é o mais comum, né? Então, diariamente em sala de parto, que é a minha área de atuação, né? Onde com frequência eu estou ali. E aí, quando nasce o bebê, é engraçado que realmente essa é uma dúvida muito frequente. Então, lidar com a ansiedade do pai naquele primeiro momento, então é diferente quando você recebe aquele bebê
e de imediato precisa de falar com o pai sobre aquela alteração do crânio, que ele já quer ter um monte de pergunta, né? Sobre aquilo. E aí a nossa função é falar com o pai que a gente está vendo ali um retrato do bebê. E a gente precisa de ver um filme para poder, então, esclarecer as dúvidas, para então entender por que aquele bebê tem uma deformidade no crânio. E a gente tenta resgatar, então, o período da gravidez, se teve algum fator de risco. O momento a via de parto também interfere, sim. Você acha que o parto normal dá mais deformidade que a cesárea atualmente? Principalmente no parto normal, com tempo prolongado no período expulsivo. Então, isso é um fator que realmente leva a uma deformidade. E graças a Deus que existe essa possibilidade, né? Porque senão o bebê não iria nascer. Então, é um fator para poder tranquilizar os pais, né? A deformidade, muitas vezes, ela precisa de existir para o bebê nascer, dependendo da via de parto. A cabeça ela é flexível, ela tem que passar naquele buraquinho estreito ali para nascer. O que eu sempre falo com os pais é como se fosse uma placa tectônica, né? Assim, são várias placas, é um quebra-cabeça. E que bom que existe espaço entre elas para elas poderem fazer esse momento. Então, acho que o maior desafio é conversar com os pais, que hoje em dia todo mundo quer respostas muito imediatas, né? Então, é examinar o bebê assim que ele nasce. E também a minha experiência no acompanhamento do bebê ainda na internação, na maternidade, é impressionante. Eu comentei com a Renata, essa semana mesmo nasceu um bebê que nasceu com uma deformidade importante. Eu pensei, nossa, talvez demore um pouco. E depois de 2 dias na alta, já estava completamente diferente, né? E você indicaria a doutora Renata em que momento, assim, exatamente? Porque a princípio, a maioria das crianças nasce com a cabeça deformada, né? Por esse fator nascimento. E você esperaria quanto tempo, assim, para indicar a um profissional, ou um neurocirurgião, ou próprio a osteopatia pediátrica, para poder atuar? Na maternidade, assim, de imediato, acho que a nossa principal função, quando o bebê nasce na maternidade, é identificar aqueles bebês de alto risco para um quadro grave, onde aquela simetria significa só uma ponta do iceberg, que existe algo ali diferente, né? Não tem como esperar, né? Eu acho que é identificar aquele bebê que precisa de uma orientação emergencial em relação a isso. Então, isso vai muito do nosso exame físico, né? Quando a gente avalia o crânio do bebê diariamente. E eu acho que é como no banco, né? Assim, quando quem trabalha com banco, uma amiga minha está falando esses dias, eles treinam muito de olho fechado, ficar contando as notas, né? Para quando identificar uma nota falsa, só de encostar você sabe que ela é falsa, não precisa nem de ver, né? Então, acho que o exame físico do bebê é mais ou menos isso. Isso só complementa aquilo que você conhece, né? Você conhecendo as deformidades, você sabe diagnosticá-las mais facilmente também. Você examinando todos os dias o bebê com um crânio com uma deformidade, mas tem as características normais ali do ponto de vista, tem a sutura, né, as fontanelas, enfim, esperadas para aquele momento. Quando você identifica que algo ali não vai bem, que pode ter um fechamento precoce, né, enfim, então é momento de emergencial. Vamos chamar o Dr. Leopoldo agora, né? Por exemplo, o Dr. Leopoldo da neurocirurgia pediátrica tem uma visão muito particularizada das doenças, porque nós tratamos doenças raras, que são as cranioestenoses. E eventualmente, nós lidamos com doenças mais frequentes, que são as posições, né, as parálises posicionais. Mas qual que é a minha dúvida como neurocirurgião? Qual que é a sua sensibilidade para poder diferenciar? Existe uma forma de vocês diferenciarem, por exemplo, doutora Renata, uma crâniosinostose versus uma plagiocefalia posicional, por exemplo. Você consegue, na prática, assim, você vê diferença na mobilidade do osso? Sim, primeiro, boa noite, né? Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Então, na osteopatia, o que a Bárbara falou foi perfeito. A gente aprende a ler com as mãos. Então, a gente sente todo o movimento do corpo. Eu gosto de explicar sempre na primeira consulta para os pais, que eu falo assim, o corpo foi feito para ter movimento. Todas as estruturas que nos compõem têm movimento. A partir do momento que uma estrutura, um sistema, um órgão não tem movimento, é sinal que ele está fazendo a sua função errada. Então, o osteopata foi treinado, fisioterapeuta pediátrico, porém, o osteopata tem uma particularidade a mais, nós somos treinados para com as mãos entender a mobilidade de todas as estruturas. Então, quando eu desconfio e falo, vou encaminhar para o Leopoldo, o doutor Leopoldo, é porque se eu vejo que tem diminuição de mobilidade das estruturas do crânio,
o temporal, os parietais, os ossípitos, os esfenóides, se eu vejo que cada uma dessas estruturas estão tendo diminuições de mobilidade, pode ser não só a parte óssea, que por mais que é micro a movimentação, mas ela tem movimentação, assim como a parte tecidual, de fáscia, de musculatura ou de limitação de movimento, e junto a isso tem deformidades estruturais, eu tenho que encaminhar, porque isso não pode ser só uma assimetria posicional. E aí eu não tenho capacidade técnica para poder dar esse diagnóstico. Aí eu preciso que o neurocirurgião, com a habilidade que é específica a vocês, que consiga identificar, né, através das suas avaliações e de exames, se realmente aquilo é só uma assimetria posicional ou se está com alguma alguma alteração nas suturas ou até mesmo na correlações entre os ossos do crânio. Então, se tem uma diminuição de mobilidade, isso não é só por questões de tensões ou disfunções. Isso pode ser pelas suturas já estarem fazendo os seus fechamentos. Renata, principalmente quando tem metópica, né? Como que funciona a osteopatia? Porque, para a mamãe que não sabe, para o papai que não sabe, como é que funciona a cabeça do bebê? O bebê nasce com um cérebro pequeno e, naturalmente, ele vai crescer até 2 anos de idade. 80% do volume do cérebro é adquirido com 2 anos de idade. Depois, com 18 anos, ele cresce, mas um pouquinho atinge o seu apogeu aí. Como o cérebro tem que crescer muito, triplicar de volume nos 2 primeiros anos, o crânio tem que acompanhar e ele que vai produzir no osso. Então, o cérebro é que manda no crânio. O cérebro cresce, o osso responde e vai crescendo. Qual que é a minha dúvida com a doutora Renata? Na eventualidade de existir alguma deformidade do crânio, como que a osteopatia funciona? A gente sabe que o crânio é muito flexível, então tem algumas tribos na África, por exemplo, que hierarquicamente na tribo a cabeça mais alongada é mais importante. Então o pessoal da tribo Manguebeto, você pode até procurar aí na internet, tribo Manguebeto na África, você vai ter uma menininha com a cabeça toda cônica, o pessoal enfaixa a cabeça de propósito para produzir uma deformidade. Então assim, a gente sabe que tem flexibilidade, mas como é que você dosa isso num crânio assim? Como é que funciona? Então, o que acontece? A osteopatia, ela entende que o bebê é um todo. A gente brinca que a deformidade, quando chega a apresentar deformidades estruturais, né, que você bateu o olhinho e falou assim, nossa, a cabecinha tá... Porque os pais chegam assim, a cabeça do menino tá amassada. Eles, né, relatam assim pra gente. Aquilo ali, como a Bárbara falou inicialmente, é a ponta do iceberg. Para aquilo chegar a ter já uma disfunção, a ter uma planificação, um achatamento, é porque existem tensões internas que já estão vindo desde baixo, que o bebê ele é de baixo para cima, que é a formação dele e em relação às tensões. A bonequinha, a gente, apresentar a bonequinha. Com licença. Então, o que acontece? Se essa... Boneca Melinda. A Melinda. Então, vamos dizer que Melinda? É Melinda. Melinda. Vamos dizer que a Melinda, ela gosta de manter o rostinho virado para cá. Pode ser um torcicolo? Pode ser um torcicolo, pode ser apenas uma tensão cervical, pode ser uma tensão, uma restrição de tórax, pode ser uma tensão, uma restrição visceral, e as tensões inferiores, elas geram disfunções importantes superiores. Então, vamos dizer que essa bonequinha tem tensões importantes na parte visceral, desde intrauterino. Desde quando ela estava na barriguinha da mamãe dela, ela ficou pélvicazinha, vou dar um exemplo, tá? De um posicionamento. Ela ficou pélvica, dentro da barriguinha da mãe, encostadinha aqui com o fígado da... Vou pôr lá de cá, então. O fígado da mãe está aqui, porque ela está de costa para a mamãe. Da mãe, né? Ficou aqui apertando. Quando ela nasceu, veio para a posição de nascimento, de pós-nascimento, só que ela não consegue manter a abertura dela. Então, ela vai ter tensões de fechamento que foram necessárias para que ela ficasse ali dentro. Então, essas tensõezinhas na parte visceral, o osteopata ele consegue identificar se as alças estão com a sua mobilidade, se o fígado está fazendo a sua movimentação certinha, se cada válvulazinha está funcionando, através da avaliação de toque mesmo, avaliação direta. Interessante que a doutora Bárbara tem aquele olhar, né? Você já desenvolve o tato, o tato. Então, vê se as costelinhas... O Jorge desenvolve mais a habilidade, uma brincadeira, vou cortar. Ver se as costelinhas estão tendo mobilidade, está tendo boa expansão. Tá, mas olha, mas o bebezinho, geralmente, quando eles chegam, às vezes eles já, dependendo da idade, eles estão mantendo ainda posicionamentos. A gente chama encezinho, que é o bebezinho banana,
ou então um padrãozinho extensor. No caso do pélvico, geralmente eles mantêm esse posicionamento com a perninha, o quadril sempre com muita restrição, com pouca mobilidade. Então, você vai virar o bebê, ele vai todo em bloco. Então, isso não é normal. O normal é você ter liberdade de movimento. Então, o osteopata ele tem que avaliar onde está faltando essa liberdade de movimento. Isso em cada estrutura. Normal, sem hipotonia. Em qualquer criança. Então, eu avalio do dedinho do pé à cabecinha. Então, eu passo desde o navicular até a cada ossinho, a cada estrutura do corpo. Então, tanto é que a primeira consulta é muito demorada, porque você tem que ser bem minucioso. Então, você olha tudo. Então, vamos dizer... Quer dizer, não é só na cabeça, não se vê a criança como todo mesmo. Porque essas tensões, para chegar aqui ao ponto de ter... Com licença, viu, amor? Para chegar até amassar dessa cabecinha aqui, é porque tem tensões internas e externas, desde dura mater, desde da parte interna mesmo do crânio, da calota craniana, e a parte externa, que estão gerando compressões e não está deixando com que essa parte entre em convexidade. Ele não consegue desenvolver. E você consegue ter essa noção da melhora também? Tem. Aí ela tem que, ela tá toda aqui, ó. É uma bebê que tá aqui. A gente acompanha essa melhora, né, no acompanhamento de vezes. Porque eu sempre falo com os pais, quando o bebê nasce, ele não existe a partir do nascimento do parto, não. Ele já existia desde o útero, né? E no útero ele tem memórias das posições, de tudo que ele passou naquele momento. Então, o bebê que nasce é reflexo de meses ali durante a gestação. O trabalho da Renata, né, da osteopatia, é fantástico. E o Brasil, né, a gente está evoluindo em relação a isso. Porque em vários países da Europa, é normal, assim como o recém-nascido nasce e vai ao pediatra, ele nasce e vai ao osteopata. É uma coisa natural. Natural, é indicado, porque a gente sabe da importância disso. Fantástico. Para cólica, enfim, para várias funções na vida do bebê, né? Eu acho, inclusive, que esse conhecimento que a Renata fala deveria ser mais divulgado nas faculdades de medicina. Né? Porque uma coisa que eu, por exemplo, não sabia. Essas influências todas que você acaba de... Por exemplo, essas tensões todas que eu referi. Então, se essa bebê tem uma tensão visceral, uma tensão de tórax, uma tensão cervical, que chegou ao ponto de trazer uma restrição nesse crânio, esse bebê ele pode ser um bebê que pode apresentar refluxo, porque ele tem uma pressão intraabdominal aumentada, uma hiperestimulação do estômago e uma tensão cervical. Na tensão cervical, base de crânio, forame jugular, sai o nervo vago, comanda o bebê. E, além de comandar o bebê na sua grande maioria, mas tem esôfago, estômago, intestino delgado. Nossa, meu bebê tá regurgitando muito. Aí, às vezes, chega para mim assim, ele tá com a cabecinha torta, torcicolo, ele tá com refluxo. As pessoas já começaram a fazer essa correlação de tanto que a gente fala. Mas não é a cabecinha torta que tá fazendo o refluxo. Outro dia uma mãe me perguntou, a cabeça não tá torta? Eu falei, não. Aí eu peguei a bonequinha e expliquei para ela. Mas se você pensar que o corpo, ele é interligado, ele é uma coisa só, a partir do momento que uma estrutura, um sistema entra em disfunção, ele vai compensar. O corpo humano é a máquina mais perfeita que existe. Por exemplo, o torcicolo, pegando um problema particular, você vê uma relação nítida, uma correlação entre o torcicolo e algo sistêmico? Assim, sim. O torcicolo, eu estava até falando sobre a base de crânio. Torcicolo, o bebê ele tem, não precisa ser só o torcicolo, uma tensão cervical, porque hoje em dia também as pessoas, tudo é torcicolo. E nem sempre é torcicolo. Às vezes pode ser uma tensão cervical importante, que não é um torcicolo, mas que é suficiente, né, é capaz de gerar sintomas no bebê. Então, se a gente pensar, eu vou voltar no forame jugular. No forame jugular sai 3 inervações importantíssimas ali, nervo vago, acessório e glossofaríngeo. O nervo vago, ele pode hiperestimular o estômago e o esôfago, e esse bebê, toda hora que ele mama, e ele tem uma limitação cervical, na hora que ele tenta aumentar a mobilidade, a amplitude de movimento, ele faz pensamento, e ele faz uma hiperestimulação, gofa. Ele ainda tem uma tensão aumentada intraabdominal, que ainda comprime, o bebê mama muito, a tampa está cheia o tempo inteiro. É aquele bebê que gofa e ele fala assim, é um refluxo. Não é um refluxo doença do refluxo, mas é um refluxo mecânico, ele está causado. Além de aumentar a possibilidade de gases. Um bebê com gás, ele não dorme direito. Sim. Ele não mama direito, ele não fica bem. Todos nós já tivemos cólica de gases. Dói demais, o bebê sente dor tanto quanto a gente. Aí, o bebê engasga muito, o glossofaríngeo está ali.
E quanto tempo você acha que é uma resposta esperada em questão do crânio, assim, Sim. que ele vai se modelar adequadamente ao que a gente acredita que seja a simetria? Porque é claro, gente, que nem toda cabeça é igual, né? Cabeça é igual a pressão digital. Não. Tem cabeça grande para caber muita inteligência, Sim. né? Cabeças mais deformadas como os pais. Então, uma vez eu atendi uma mãe e um pai. A mãe tinha a cabeça maior, o pai a cabeça um pouco mais deformada. A criança nasceu com a cabeça um pouco poligonal, mas é uma cabeça condizente com os pais. Então, a gente não pode ficar padronizando as cabeças, é como se fosse fábrica, né? Mas o que vocês acreditam, assim, como um resultado, um ritmo normal, assim, de... Vai depender da gravidade, da classificação dessa simetria e da associação. Porque a assimetria, ela não vem só assimetria, ela vem sempre acompanhada de outras coisas que chegou a virar uma... Por exemplo, vem com outras tensões, disfunções e que, no final das contas, virou uma simetria. Um torcicolo. O bebê de tanto não ter mobilidade para um lado, só ficou virado para um único lado, que é o lado que ele tem conforto, e aí os pais não fazem mudança de decúbito, vamos dizer que não fez tratamento, não fez nada. Mas ele nasceu com a cabeça redondinha, depois que ficou achatado. Sim, pode acontecer, ele pode ter adquirido um torcicolo, ou já ter o torcicolo e não foi identificado, porque nem todo mundo tem condições de passar no osteopata. O osteopata, ele tem a capacidade de identificar isso ao nascer. Eu brinco muito com os pais, mas às vezes o pediatra não vai falar, cada um estuda por uma coisa. Então, graças a Deus. Então, a gente foi treinado para isso. O bebê chegou para mim com 3 meses, com uma simetria já moderada. É de médio a longo prazo. Não adianta essa família esperar um resultado para ontem. Isso é importante, porque tem muitas mães que são bem ansiosas. A gente fala nesse momento que é a janela de oportunidade, né? Então, quando o bebê nasce, a gente sabe do potencial de crescimento do crânio, né, nos primeiros 2 anos, mas nos primeiros meses isso é muito visível, muito palpável, né, assim, é impressionante. Então, quando a gente acompanha algum paciente com a Renata, que tem uma intervenção precoce, a resposta é muito melhor do que aquele que, de repente, recebe uma assistência depois de 3, 4, 5 meses. O crânio, além disso, ele é mais fino, né? Então, ele responde mais a pressões externas. Exatamente. Até, assim, a identificação precoce é muito importante. Tanto para a orientação em relação ao posicionamento do bebê, né, em casa, que a gente orienta os pais, e junto com o acompanhamento com o osteopata. Hoje em dia a gente sabe que para uma deformidade de crânio não existe um tratamento isolado. Não é só uma mudança de posição, né? Precisa de realizar um tratamento. O osteopata vem para poder fazer esse acompanhamento, né? Tem uma revisão recente que eu li que fala exatamente isso. Deformidade de crânio, quando está relacionada à posição, o tratamento, a conduta é orientação dos pais e o tratamento com o fisioterapeuta associado. Então, por isso que o diagnóstico precoce é muito importante. Essas informações da Renata, né, são coisas recentes assim, no nosso meio, do ponto de vista de disseminar essas informações. Igual você falou, na faculdade a gente não aprende isso. Eu né? tenho 13 anos de neurocirurgia pediátrica, eu diria que nos últimos 4 anos que eu tenho mais contato, graças ao contato também com a Karine, contato com essa eficácia da osteopatia na mudança do corpo. Porque antes eu tinha uma outra noção de que o cérebro sozinho já era capaz de resolver o problema, era só mudar a posição. Que, aliás, é uma dúvida que eu queria perguntar para vocês, que muitas vezes as mães perguntam, vamos mudar a criança de posição na expectativa, por aquela questão do Back the Sleep Campaign, né, dos Estados Unidos, na expectativa de mudar a conformação do crânio. Você, na sua opinião, Renata, você deve fazer isso conjugado com a osteopatia ou não se preocupa tanto em comprar um travesseiro? O que acontece? Eu falo muito assim, depende da gravidade, mas independente, todos têm que ser orientados a posicionamento. O que é legal saber sobre o tempo de intervenção e a questão de posicionamento? Existem alguns estudos, então Shoa fala que até 7 meses, que é o que mais utilizado, até os 7 meses é onde você tem uma melhor resposta, não só pela mobilidade do crânio, maior crescimento nesses primeiros 6 meses, mas o bebê, até, por exemplo, 4 meses, ele tem menor movimentação, ele não tem tanto, ele, claro, tem que ser um bebê ativo, que tem todos os marcos motores, porém é mais fácil você posicionar e fazer uma restrição de movimentação. Então,
Eu oriento sempre as famílias, tem que ser conjugado, não adianta fazer só osteopatia, eu falo, não adianta eu liberar esse corpinho, tirar todas as tensõezinhas dele, deixar ele com, oba, para onde que eu vou? Se eu não mostrar o norte. Viola Freiman, que é a primeira mulher osteopata, ela falava, nós só abrimos portinhas, a gente não faz nada, quem faz são os bebês, a gente só abre portas. E é recente, Renata, essa viola? Não, 1920 que ela desenvolveu, se eu não me engano, 1920. A osteopatia foi criada em 1874. 100 anos. A osteopatia foi em 1874 por um médico norte-americano. E a Viola Freiman, ela veio depois em 1920, eu não lembro a data certa, mas ela atendeu até 91 anos. E ela é a referência nossa como E quando você trabalha com a criança na presença dos pais, você nota se os pais também aprendem algumas manobras, eles conseguem? Passo para casa, tem uns para casa de Renata, tem. Então, eu falo com os pais assim, eles falam assim, nossa, o bebê chega todo parecendo um paninho de chão torcido, a gente brinca, todo travadinho, não faz nada, não consegue fazer uma anteriorização de braço, não consegue mexer uma cintura escapular, não consegue fazer, o bebê, vamos pôr assim, um bebê de 3 meses, não consegue, você põe de bruços, fica lá, aquele bebezinho não consegue ter nem movimentação de cervical, nem controle cervical, que teoricamente ele já precisaria ter esse controle cervical. Aí na hora que você libera o bebê, ele fala, tô livre. Aí eu falo com os pais, não adianta eu abrir portinha, vocês precisam manter minhas portinhas abertas, para que ele consiga andar em todos os cômodos da casa e consiga encontrar a sua saúde, que cabe a cada um de nós encontrar a nossa saúde. Nós somos só direcionadores. Aí eu falo, como vocês vão manter minha portinha? Com os para-casas e com posicionamento. Então, eu, Renata, trabalho muito com posicionamento, dependendo da idade, porque um bebê de 7 meses não adianta eu falar assim, vai colocar ele na soneca de lado, viu? Na soneca da tarde, você vai colocar ele de lado, com um rolinho daqui, aqui, com supervisão. Ele não vai ficar. Ele é um bebê que já fica aqui, ele já vira, ele já vai de bruços. Não é um bebê que fica parado. Eu não sei a opinião da Bárbara, mas a minha impressão é que eu indicaria praticamente todas as crianças para fazer uma avaliação da osteopatia. Né? Sim. Agora, o que você acha, Bárbara, com relação à passividade da criança? Porque crianças novinhas são passivas de fazer todas essas manobras. Agora, uma criança que já engatinha, que já anda, que demorou a diagnosticar, como é que tem sido a sua conduta, assim? É exatamente isso. Quando a criança é diagnosticada precocemente, a intervenção de posicionamento tem uma boa resposta, porque se os pais praticam aquilo, colocam o bebê na posição, aquilo se resolve, né? Agora, depois que a criança já assume, depois de 4, 5 meses, a cabecinha dela você coloca ali, ela vira para um lado e para o outro, o posicionamento, ele não vai ter uma boa resposta. Então, aí vem o acompanhamento com o osteopata. Sim. E depois de 4, 6 meses, dependendo da gravidade, aí tem aquela questão da órtese, né? E aí, mãe, vai colocar o capacete meses. Ou não vai colocar esse capacete? Olha, eu vou te ser bem sincero. A minha opinião, assim, o capacete pelo menos vai ajudar na criança que vai cair. Se cair da cama, vai ter uma proteção. Uma brincadeira. Mas o capacete, assim, a gente critica muito, né? Porque a gente vive num país tropical e o capacete ele fica muito tempo com a criança, né? É que é um país quente. Para os mães que não sabem, né? O bebê tem que ficar horas, 20 horas, 23 horas, de 20 a 23, dependendo da gravidade, da indicação. Por uma dúvida, porque a dúvida que surge dentro dos neurocirurgiões pediátricos é porque, como nós lidamos muito com deformidades sinostóticas, que é um problema, na visão do neurocirurgião é o seguinte, existe uma sinostose, ou seja, um fechamento prematuro da estrutura do crânio, isso implica numa hipertensão intracraniana, quer dizer, a pressão interna do crânio vai ficar maior porque o cérebro está crescendo e não tem espaço. Uma casa pequena, que o crânio é a casa do cérebro, né? Para muita gente, crescendo o tempo todo. Aí, na cabeça do cirurgião, você abre o crânio e você alivia essa pressão. Então, isso é muito claro para a gente conectar isso com um problema cognitivo no futuro, né? E não existe tanto, assim, em relação na craniosinostose, de graus de deformidade com graus de problemas cognitivos futuros. Entretanto, na questão da deformidade do crânio posicional, que não é essa situação que eu estou falando, existem estudos falando que, dependendo do grau de deformidade, você pode ter problemas cognitivos comparando populações. Claro que esses estudos, tem um estudo publicado em 2019 na Pediatrics, que é uma revista relativamente conceituada, para o pessoal de Seattle. Mas, assim, tem problemas metodológicos e tudo. E, assim, não é intuitivo, pelo menos para mim, né? De que esses graus de deformidade, no caso da posicional, vão implicar em problemas cognitivos futuros.
O que você observa, Renata, com relação a essas gravidades de deformidade, segundo essa classificação, né? Que existe uma classificação, né? Sim. Então, em relação a questões cognitivas, eu não consigo ter... eu acho cientificamente é difícil ter comprovação disso. Saiu um estudo agora em 2023, eu estou tentando lembrar aqui qual que era o autor, falando justamente sobre isso, sobre a relação da simetria craniana com as questões cognitivas ou desenvolvimento motor. Então, assim, cognitivos não conseguiu... foram avaliados vários estudos de boa qualidade e de não tão boas qualidade. Quase pseudociência, né? O pessoal quer vender capacete, infelizmente, e faz um estudo e aí, para quando vender o faz capacete. um estudo que o viés, ele tem um viés de quem está vendendo o capacete, é complicado você ter, né, confiabilidade disso. Exatamente. Então, assim, não tem estudo, né? Eu fiz até uma pesquisa assim, de revisões recentes. Nenhum chega a conclusão que a deformidade posicional vai levar a um questões prejuízo intelectual, cognitivo no futuro. O que tem uma correlação que vai vir aí, eu acho que esse ano, mais para o meio do ano para frente, vai ser mais um fogo no parquinho, é sobre a questão do motor. Só que assim, se a gente tiver uma boa vontade de fazer um raciocínio clínico em relação não olhar só para a cabeça, só para a simetria, mas pensar em toda a repercussão que tem antes de chegar nessa cabeça, sim, eu posso pensar que não que a simetria vai causar um atraso na parte motora, mas todas as disfunções que aquele bebê tem, aí eu vou dar um exemplo na bonequinha. Se ela tem uma restrição de movimento, a gente estava conversando mais cedo, se ela tem uma restrição de movimento, o bebê ele precisa explorar, para ele poder desenvolver cognitivamente e neurocognitivo, ele precisa o quê? Explorar, ter estímulos bilaterais, ele precisa virar, ele precisa fazer as extensões para que ele consiga desenvolver, fazer posicionamentos para sentar. Se o bebê tem limitações, tem disfunções que o limita de exercer as funções, ele não vai conseguir ter um desenvolvimento motor e vai ser pobre o repertório dele cognitivo em relação à exploração do ambiente. Sim. Mas eu posso falar que isso é por causa da simetria? Não. Isso é o contexto. É o contexto. É o que você falou nisso. Você compreende o paciente como um todo. É o como um todo. Então, se ele tem uma tensão que restringe ele de ter mobilidade, ele não vai conseguir explorar o meio da forma que deveria. Então, ele precisa ser, eu falo que é libertado. E ele sendo libertado, o corpo como um todo vai ser libertado. E aí ele vai ter um ganho. Às vezes as pessoas falam assim, o que você tem que avaliar? É função. Não é estética, é a função. Pessoas já me perguntaram assim, Renata, você já encaminhou para capacete? Em 16 anos de formado, encaminhei 3 vezes. E foram casos que eu encaminhei, fui muito clara com a família e falei, estou encaminhando porque tudo que eu podia ter feito como profissional, que ninguém faz tudo, ninguém é dono da verdade. Claro. É o que eu consegui fazer. Só que não existe um estudo que comprove, um estudo real que comprove, mas existe uma possibilidade de ter uma melhora, mas eram pacientes que tinham deformidades ao ponto de trazer prejuízos da óbito ocular, do pavilhão auditivo, crânio, né? e de mandíbula. Eram deformidades importantes, não era uma deformidade simples, não tinha classificação, era acima do severo, não tinha nem classificação. Eu consegui ainda chegar num grau que, esteticamente, quando você pensa na estética, quando isso pode trazer uma questão psíquica para essa pessoa no futuro. Eram pacientes que poderiam trazer questões psíquicas, porque realmente era uma deformidade que era muito grave, ficou grave. Questão de bullying também, de autopercepção. Bullying e de questões de função. Então, a partir do momento que eu tenho uma alteração de função ocular, auditiva ou de ATM, eu não podia virar para a família e falar assim, só consegui fazer isso, agora vida que segue. Não, olha, tem isso, eu não posso te garantir nada, mas se vocês acharem que vale a pena tentar, aí esses 3 casos, 2 teve uma resposta, vou ser muito sincera, uns 20% a mais de melhor, o outro não teve nada. Aqui Ju quer ser advogado, assim, fazer a caça às bruxas, né, com o capacete. A gente sabe que o capacete tem um benefício, porque é um tratamento mecânico, né? E o crânio, ele tem uma questão de flexibilidade. O problema é que, infelizmente, na cultura americana, o pessoal tem aquela ideia muito simplista, né? Vamos colocar um capacete e pronto para a criança resolver, imediatista.
Tá resolvendo o Sim. problema. Só que não é bem assim, como você mesmo falou, é uma questão total do paciente. Sim. Você tem que explorar todas as questões. Eu falo que não adianta ter uma corpo, cabeça né? redonda e não ter função nenhuma. Uhum. Então, às vezes, eu já recebi paciente com a cabecinha redondinha. Aí o pediatra chegou pro pediatra, o pediatra falou: Renato, chegou um bebê que foi com a cabecinha redondinha. Aí mandou para ele, usou capacete. Foi um paciente que veio dos Estados Unidos. Ele usou capacete de 4 meses até 7 meses, chegou para mim com 8 meses, ele não sentava. Você já chegou a tratar um paciente usando capacete, mesmo sem você fazer osteopatia? Não, quando coloca o capacete, é que não pode ficar sem osteopatia e a fisioterapia motora de jeito nenhum. Porque a cabeça pesa mais, né? A cabeça pesa, também, né? e o bebê que está usando, não é só a questão do achatamento da cabeça, é a questão da função. Esse bebê, geralmente, ele tem alteração de função por causa de tensões no corpinho. Então, ele vai precisar do acompanhamento. Então, mesmo quando coloca o capacete, ele vai continuar de qualquer forma com as terapias. Mas tem que ser mais rigoroso ainda, né? Porque o capacete é um gera peso mais tensões. em cima das tensões que já existem. Para uma cabeça pequena, qualquer peso que você coloque 23 horas lidando com o peso ali por dia, então, isso em cima das tensões que já existem. Vai sobrecarregar. Vai sobrecarregar ainda mais. Então, viu, mãe? Presta atenção nisso, viu? Nesse negócio de pôr capacete e deixar a criança lá no quarto brincando sozinha, não. É capacete mais doutora Renata para ver como é que tá a criança. A cabeça vai pesar mais, é óbvio. Esse bebezinho mesmo que chegou com a cabecinha redondinha, ele chegou sem função nenhuma. E tinha um torcicolo muito importante e que simplesmente só puseram o capacete e não trataram. Então, ele teve um prejuízo motor muito importante. Mas a cabeça estava redonda. Mas ele não conseguia fazer nada. E só que, assim, a família não foi bem informada que teria que pôr o capacete e fazer. Eles vieram de fora, dos Estados Unidos, e lá só coloca o capacete pronto. E assim como eu já tive os casos que eu te contei que eu trabalhei, depois eu dei a opção, né, para a família, olha, colocar a órtese. 2 desses pacientes tiveram uma resposta perante a gravidade deles, valia a pena. Sabe, assim, foi importante. Uma decisão compartilhada. Só que é uma decisão que é da família. A família tem que decidir, você só mostra, você expõe. Mas é muito complicado, é um custo muito alto, é um sacrifício muito grande para esse bebê, porque são 23 horas, é calor, pode dar doenças de pele, é uma série de coisas. Exatamente. Né? Doenças de pele, que dá, talvez mas até uma contraindicação, o cheiro, fica fedendo, porque não tem jeito, não tem como fazer 2. Enquanto tá com um, fica outro. Não tem, é caro. Então, assim, é controle que tem que ser feito. Então, essas famílias que eu encaminhei, foram muito bem orientadas que não era salvação. Era mais uma opção, visto que tudo que foi feito conservador, perante a idade, perante a gravidade e a pouca resposta, ou mesmo com a resposta não foi suficiente e trazer tantas disfunções que vão levar prejuízo para esse bebê na vida, eu não podia também falar, não tem mais o que fazer. Olha, tem isso, vê se para vocês isso dá. Sim. Uma questão também que as famílias me colocam, tem vários padrões de cabeça deformadas, né? Sim. Tem as cabeças chatas, que nós chamamos de braquicefalia, né? Braque quer dizer crânio curto, né? E as plagiocefalias, que plágio significa oblíquo. Então, na plagiocefalia, você tem um lado da região occipital da nuca mais achatado, e quando você olha de cima, a cabeça parece um trapézio. E na braque, a cabeça é totalmente curta. Você observa se existe diferença de resposta entre esses padrões? Em tempo? Se o seu resultado é melhor na braque ou na plagiocefalia? Não, é igual. Assim. É igual. Não é que é igual. É igual, mas assim, depende realmente da interação da família. É uma coisa que é muito importante a família ter consciência disso. Às vezes eles chegam lá no consultório e falam assim, você vai deixar meu bebê com a cabeça redonda? Eu falo, eu não. Já começa a expectativa, né? Eu quero meu filho com a cabeça igual essa boneca, redondinha. Primeira coisa é a expectativa. Você lidar com a expectativa do outro é muito complicado. Então, uma coisa que eu deixo muito clara para eles é que eu não importo com a estética. E deixo claro o que quer dizer eu não importar com a estética. Eu falo com eles, a partir do momento que a estética for trazer prejuízo patológico, então já não é estética. É uma estética
que é importante ser observado. Porém, eu vou olhar a função. Qual que é o tempo de resposta? O bebê com uma braquicefalia, normalmente é um bebê que ele não tem estímulo nenhum. Na grande maioria das vezes, a não ser que ele nasceu já com essa braque, é um bebê que está lá. Ó. Fica apoiado o tempo todo na superfície. Eu falo que é igual o ovinho, está lá o tempo inteiro. É um bebê que você vê que a família chega com ele no carrinho. Ela, quer dizer, desceu do carro, subiu o elevador, então no carrinho, ele não chegou no colo. A avaliação, gente, é feita desde a hora que está vindo no corredor. Você avalia aquela família, você avalia aquele bebê, você avalia os reflexos, você avalia... A minha consulta começa no corredor. Se eu estou lá na porta, eu vou avaliando desde que estou chegando. Uma dúvida, a longo prazo, você é pediatra, você acompanha várias faixas etárias, né? Você vê muito problema de bullying por causa de deformidade craniana? Na prática, assim, adolescente, minha cabeça é grande demais, eu estou usando boné para tampar minha cabeça? Na prática, não, Ou sabia? deformado? Assim, claro que tudo que foge, né, do padrão, assim, né, pode levar a bullying hoje em dia. Mas na prática, não, assim. Tanto é que muitas mães falam assim, mas para que eu vou me importar com esse bebê que acabou de nascer? O pai nasceu assim e tá tudo bem, e a cabeça dele, o irmão, e depois a cabeça ficou normal. Então, e sempre assim, o irmão como um molde, né? Tem e geralmente na época do irmão não existia todo esse cuidado, essa preocupação. E acaba que hoje em dia, isso que a Renata falou, né? Hoje em dia as crianças ficam muito no carrinho, eles inventam os bercinhos lá, aqueles bercinhos que mexe, que vibra para a criança ficar ali o tempo todo. Então, hoje em dia, eles vão criando dispositivos para as crianças ficarem ali quietinhas. O que os pais querem são crianças quietinhas, né? E esse quietinha vai contra a função que o corpo da criança precisa exercer, né? Se bobear, se fizéssemos um estudo correlacionando a época da pandemia com home office, capaz de aumentar essa incidência. E eu acho que antigamente a dinâmica, né, de muitos filhos, um ajuda o outro, enfim, a mãe em casa mais presente, eu acho que, eu não sei, eu não tenho esse dado, se antes era mais frequente ou não, mas na prática eu não vejo tanto impacto assim na criança maior. Ou crianças com problemas escolares, que você no exame físico percebe que a cabeça é um pouco deformada, por exemplo, até para validar isso que os estudos apregoam, né, que a criança deformada, ela vai mal na escola, teoricamente. Não. Porque eu vejo isso, porque o problema da neurocirurgia é um viés, como eu disse para vocês, é um viés da cirurgia. Agora, uma coisa que, pegando isso aí você falou de observar, sobre falar assim, o pai, eu gosto muito de falar assim, às vezes eles chegam e falam assim, não, eu fui em vários profissionais, ou então o avô falou, o pai falou que é bobeira, porque o cabelo vai crescer, vai tampar. Eu falo, meu Deus, não é isso. Não é a questão da estética, é a questão da função. Aí, às vezes, uma vez um pai falou assim, mas eu tenho a cabeça... E o pai realmente estava... Eu falei assim, não, tal pai, tal filho. Mas não era... não era genético, estrutural daquela família. O pai também tinha isso, porque aí o olhar do fisioterapeuta, do osteopata, ele você bate o olho na pessoa, você vai falando assim, não, lá tem uma lesão de cérebro, tem isso, você já vai prevendo tudo. Você precisa preparar a cabeça dos pais primeiro, para depois tratar a criança também. Aí, muitas das vezes, eu tenho que usar. Eu falo, então, você me permite? Posso falar? Você aperta, você tem bruxismo, você tem enxaqueca, você tem isso. Como é que você sabe que eu tenho isso tudo? Eu falei, então, por causa dessa assimetria, provavelmente você teve essa disfunção. Eu vou fazer no caminho contrário, dos 35 anos desse pai, faz de conta, que hoje está com uma bursite trocantérica, de tanto compensar a vida inteira o mesmo lado, eu vou fazer no caminho inverso, até chegar ele bebê. Ele fala, como é que você sabia disso? Eu falo, porque o corpo conta. Então, o seu filho não tem a oportunidade de não ter isso. Tem a oportunidade de não ter uma disfunção de ATM, porque ele tem um mau funcionamento das estruturas. Tem uma oportunidade de não ter um quadro de enxaqueca tensional, uma escoliose por causa de um torcicolo não tratado. Então, assim, se você mostra o caminho lesional e mostra anatomia, fisiologia e biomecânica, é indiscutível. E aí a pessoa fala, nossa, não, agora eu fico achando que eu sou torto, tanto que você fala. Mas é isso, mas é a forma que eu tenho de mostrar através da ciência, que não é um achismo, não é um lorota, não é ciência. É anatomia, fisiologia e biomecânica. Você mostra isso para os pais no dia a dia, eles entendem. Assim, eu vejo que não é tão frequente esse bullying quando a criança é maior, mas o que é importante deixar claro aqui que é frequente as queixas das mães nos primeiros meses de vida relacionadas a deformidades do crânio e as tensões que a mãe não enxerga que é esse o problema. Então, chega um recém-nascido com várias disfunções.
É muita cólica, é uma dificuldade Sucção. durante a amamentação, por uma disfunção orofacial, a questão da deformidade do crânio, enfim, são várias coisas, são algumas tensões que a gente repara. Então, igual a Renata falou, a gente consegue identificar algumas disfunções quando o bebê está chegando para a gente. Quando ele é colocado lá, sem fazer nada, a gente olha aquele bebê, vê que ele tem algumas alterações no exame físico. A gente tem nós, né, como pediatras, devemos ter esse olhar para o paciente. Antes da mão chegar, o nosso olho deve chegar até ele, identificar isso. O nosso ouvido deve chegar à família antes da gente encostar as mãos, né? Então, aquela mãe com várias queixas, hoje em dia, graças a essas informações da osteopatia, a gente consegue juntar um quebra-cabeça e entender que muitas vezes tudo está interligado, a osteopatia vai ajudar muito. Claro que existem alterações que nem sempre estão relacionadas à osteopatia, existem doenças, mas muitas vezes a gente identifica isso nessas queixas iniciais das mães. Viu, mãe? Então, uma primeira lição aqui da abordagem multiprofissional que você vai ter, primeiro, criança não é feita em partes, a criança é um todo. Então, muitas vezes aquele refluxo, aquele sintoma que você muitas vezes estava negligenciando ou tratando com outro profissional como se não tivesse nada a ver, pode estar interligado com a deformidade do crânio. Da mesma forma que o crânio, ele não é algo como uma casa. Por exemplo, vou reformar a casa, ela vai ficar igual. Ele é uma estrutura viva. Então, como estrutura viva, respondendo a um cérebro em crescimento, é dinâmico, né? Então, não tem nada estático. Minha criança vai ficar para sempre com essa cabeça achatada. Não, você tem que procurar um especialista para entender qual que é a dinâmica disso. Pode estar interligado com questões sistêmicas, como a doutora Renata falou, e está tudo interligado, né? A gente tem que compreender a situação, não colocar um capacete na criança e tapar o sol com a peneira. Né? A amamentação, eu falo assim, que a mãe nos primeiros meses, ela se preocupa com sono, amamentação, né, essa questão de cólica, e está tudo interligado. Então, para o bebê sugar, ele precisa de uma musculatura orofacial toda ali com uma boa função, né? Então, às vezes, uma simetria, ela pode ter uma tensão que prejudica a amamentação. Aquele bebê, pensa que tem uma tensão. Eu sempre falo com os pais, de repente, que o bebê ficou numa posição durante muito tempo ali no final da gestação, tem uma tensão muscular, e para dormir, ele pode ter um choro aumentado, né? Ele pode ter uma irritabilidade maior ao longo do dia também. Então, o sono também pode estar relacionado com as tensões. É fantástico, né? Quando a gente vê que está tudo interligado. Ninguém faz nada com dor, gente. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu falo com os pais assim, eu mostro como é que o bebezinho tá, agora você vai fazer igualzinho a ele. Aí faz com que o bebezinho tá aqui. Eu falo, inclina a cabeça. Agora desce aqui um pouquinho, agora suga. Nossa, eu falei, então, como é que você quer que ele suga? Como é que você quer que ela mama assim? Não tem jeito, ela não tem movimentação, ela não consegue exercer as funções fisiológicas. Então, não é que ela tem problema nenhum, que o bebê não tem problema, ele está com limitação. Eu tenho pavor que falo que meus meninos têm problema, meus meninos não têm problema nenhum. Eles têm limitações, você precisa só de dar liberdade, ajudar, abrir uma portinha para que ela encontre a saúde. E uma coisa muito importante que os pais devem saber é que ninguém é igual a ninguém. Cada ser é único, não existe receita de bolo. Nem receita de bolo ninguém faz igual mais. Eu, por exemplo, não sigo nenhuma, eu mudo tudo. Então, assim, nem os dedos das mãos são iguais. Então, a gente tem que parar de querer comparar. Porque o outro era assim, o avô era... Ninguém é igual a ninguém. E quando a gente entende isso, você consegue ver o outro e não ver um CID. E não ver um problema, uma deformidade. Você vê a Melina, né? Essa é a Melina, filha da minha filha. Você vê a Melina e aí você entende o que a Melina tem para te falar. Se você olha a Melina, apenas olha a Melina, você vai entender e vai escutar o que ela tem para te contar. Ela conta, o bebê conta. É só a gente querer escutar. A história da família, né? Hoje em dia tem vários estudos que falam tudo. Que, por exemplo, estresse que a mãe passa durante a gravidez, os hormônios relacionados ao estresse, né? Cortisol, enfim, tudo isso está relacionado às tensões e a outras coisas que o bebê mostra pra gente logo depois do nascimento, né? Então, é tudo interligado. A gente está caminhando para o final, mas antes, queria colocar duas dúvidas que são muito... Na verdade, duas questões muito importantes que chega até a especialidade da neurocirurgia pediátrica. Uma é o atraso, às vezes, no diagnóstico de uma crâniosinostose verdadeira, né? Quer dizer, nós, no início aqui a gente falou que existem duas situações. Uma situação que é uma doença
que é um fechamento prematuro de uma das partes do crânio, não é a moleira, é a sutura, e a outra que é essa situação que a gente está discutindo aqui. O problema é que, se a criança tem uma deformidade por causa de uma doença e é tratada somente como uma posicional, você atrasa um diagnóstico. Sim. E também a cirurgia da craniossinostose, ela existe uma janela, né, como a doutora Bárbara falou, para a questão da posicional. Então, se você deixa de operar a criança no momento ideal, que seria antes de 8 meses, né, quanto mais cedo melhor, a criança perde oportunidade de tratamento. Essa é uma questão. A outra questão, na verdade, uma dúvida que me surgiu, Renata, você acha que seria plausível a realização de osteopatia em pacientes pós-operados de craniossinostose? Sim. Inclusive, na USP tem um trabalho assim, com a osteopatia. E quais seriam os benefícios? Porque que acontece? A partir do momento que fez uma cirurgia, fez uma abertura, foram estruturas que foi mexida. A estrutura não foi só óssea, né? Não foi só a parte da calota, foi músculo, fáscia. Então, isso tudo ali entra em tensão. O corpo, ele responde em proteção. Então, esse bebê, que é até 9 meses, né? Me corrija. Na verdade, sim, na verdade, não existe uma idade limite. Qualquer idade você pode fazer uma cirurgia de craniossinostose, mas o benefício de evitar um dano cognitivo, quanto mais cedo, melhor, sabe? O ideal, a gente usa uma estimativa assim, um peso nunca abaixo de 5 quilos e uma idade mínima de 2 a 3 meses. Mas idade máxima não existe. Então, o que acontece? Se esse bebê ele passou por um processo cirúrgico, ele vai ter tensões ali naquele corpinho. São tensões que vão trazer limitações para os marcos motores. Uhum. Assim como eu preciso deixar esse corpo, a parte líquida que eu falo, porque a osteopatia trabalha como um todo. E como um todo, tanto a parte fluídica do corpo também vai ser trabalhada. Você tem que nutrir melhor, ajudar com que essa parte toda do cérebro, do crânio, consiga ter uma melhor nutrição, uma melhor resposta. Claro que a gente, assim, eu, Renata, não gosto de fazer intervenção imediata, porque eu acho que é bem complicado você mexer num bebezinho, numa intervenção imediata. O crânio ainda tem fase ainda que está numa fase de... mas existem estudos já que falam sobre o tempo ideal, que é legal você entrar com a osteopatia, para poder ajudar esse corpo a mecânica funcionar melhor. Uhum. Uma coisa que eu acho interessante, geralmente eu falo, doutor Leopoldo, por favor, atende aí um bebezinho para mim direto, eu peço. Eu tenho muita cautela com bebês que chegam com deformidades muito importantes ou com falta de mobilidade de crânio. Esses bebês são bebês que é aquilo, a gente não esperar. Eu prefiro ouvir que não é nada, eu prefiro ter certeza que não é nada, que ele foi lá no doutor Leopoldo e avaliou e falou, não, tá tudo ok, é só uma questão posicional, do que eu ficar com esse bebê, vendo que ele está tendo restrições importantes de mobilidade desse crânio e que não está tendo resposta, ou então chegou para mim e eu já vi que não está legal. Uhum. Com o tempo de experiência, você vai já observando, né? O que você sabe que não é tão esperado. Os red flags, como a... E aí você perder as janelas. Então, eu falo muito com os pais assim, eu gosto de ter certeza. A minha área tem uma limitação, porque cada um estuda uma coisa. Entre eu achar e ter certeza, eu quero ter certeza. Para eu ter certeza, eu tenho que mandar para o profissional capacitado. Então, aí eu preciso encaminhar para o neurocirurgião. Então, se eu vejo que tem... que eu mando sempre quando tem assimetrias, eu mando de qualquer forma, porque é importante a gente ter esse trabalho. Mas a craniossinostose, eu fico muito preocupada quando esse bebê chega com pouca mobilidade ou com pouca resposta desse crânio. Eu mando imediato. Eu prefiro mandar para que eu tenha certeza que está tudo bem. E nesse momento, sabe, Renata, o que a gente faz? Para evitar uma tomografia, muitas vezes, que é um exame radioativo, muitas vezes pela ectoscopia, análise do exame físico, mais o ultrassom da sutura em questão, você consegue, na maioria das vezes, definir se é posicional ou sinostose. Porque o ultrassom feito à beira do leito e tudo, ele tem essa vantagem de não ser um exame radioativo. E se ele for capaz de ver a sutura totalmente aberta, a gente evita uma tomografia. Agora, caso contrário, a gente faz a tomografia para afastar a doença, que é uma doença rara, né? Assim, estatisticamente, a posicional é muito
muito mais comum do que uma crâniosinostose, uma para 3.000, para 2.000. Mas na prática, acho que o fluxo é esse. Quando a gente identifica um recém-nascido, né, que de imediato a gente acha que tem uma suspeita ali de uma cranioestenose, de imediato a gente encaminha para o neurocirurgião, né? Sim. Mas quando tem alguma deformidade de crânio, o fluxo é ir para o osteopata, e quando não tem resposta, né, assim, com o trabalho com o osteopata, e de repente a gente tem que fazer uma investigação maior, aí o neurocirurgião também é acionado para poder fazer esse tratamento em conjunto, né? Porque afinal o olhar tem que ser multidisciplinar. Sim. Né? Estou começando a acreditar, Bárbara, que além de profissionais voltados como nós três, teria um psicólogo para os pais, né, seria importante, né? Porque os pais, eles demandam lidar muito, com né? isso, né? Muitas vezes é um problema até mais profundo, né? Como vocês mostraram, essa questão toda holística, né, do corpo humano, como ele influencia, né? Ainda mais a mãe que acabou de ter ali o bebê, por questão hormonal, né? Tem o blues ali, onde a mãe passa por uma oscilação hormonal, e muitas vezes alguma dificuldade maior pode ser um fator de risco para ela evoluir para uma depressão pós-parto. Então, muitas vezes às vezes a paciente faz acompanhamento com a Renata, não consegue executar aquilo que a Renata propõe, sim, mas a gente tem que olhar a família como um todo. Será que essa mãe está conseguindo, ela está dando conta de tudo isso, né? E aí, com certeza, o acompanhamento... E muitas vezes eu indico acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, porque a mãe precisa de um apoio ali, né? Para poder conseguir lidar com tudo isso e executar o que precisa ser executado, o que aquele bebê está demandando. Ela precisa de né? O bebê precisa de uma mãe ativa ali. Sim, sim. Entendendo o que está acontecendo. E muitas vezes a mãe com uma depressão pós-parto, ela fica paralisada diante da situação. Então, é fundamental o apoio emocional, né? E se não tem uma rede de apoio, porque é o que eu falo, não adianta eu trazer para que eu possa liberar esse corpinho, ele voltar para casa e ninguém mostrar para ele o caminho. Ele vai voltar para o padrão lesional. E aí, se ele volta para o padrão lesional, não adianta. Aí vai falar, a osteopatia que não deu certo. Não é. Eu falo que somos uma equipe, cada um faz a sua parte. Não adianta trazer para o tratamento e não fazer em casa, só que não adianta sobrecarregar essa mãe que ela só vai ter que fazer. Ela acabou de parir, ela está exausta, então precisa que a rede de apoio, né, todo mundo regaça as mangas, né? E todo mundo assuma aquele tratamento. Porque a gente fala da mãe, porque infelizmente nem sobrecarrega tem, né, a mãe. A rede de apoio. E aí é onde E aí é onde a gente vê que a questão psicológica, o psicólogo é importante nesse ponto, porque às vezes essa mãe não tem essa rede de apoio, ou tem uma falsa rede de apoio, e você vê que ela está carregando tudo, ela não está dando conta nem dela, e ela tem o direito de não dar conta dela, porque tá difícil. É verdade. E ali às vezes não tem, ou tem uma falsa rede de apoio, ela se sente pior ainda, porque ela não consegue cuidar do próprio filho, e aí ela pensa, eu não consigo cuidar nem de mim, nem do meu filho, e o menino só está piorando, e aí o que você faz? Aí você tem que ligar para pediatra, para ginecologista, falar assim, amor, vamos encaminhar, porque ela precisa também ser tratada. Para cuidar de um bebê, gente, você tem que cuidar da família toda. Não adianta. Gente, eu gostaria de falar que esse nosso podcast enriqueceu demais, aprendi muito com elas, e que nós estamos caminhando para as considerações finais. Primeiro a doutora Bárbara, depois a doutora Renata. O que você tem a nos dizer? O que você achou aí? Esse tema foi fantástico, né? A Renata, ela sempre tem um conhecimento muito aprofundado. Eu falo que quem realmente estuda a fundo essas tensões, a nossa função, né? Acho que cada um tem uma função no quebra-cabeça ali para ser um time para olhar aquele bebê. E aí a Renata vem, né? A osteopatia vem com esse olhar profundo, mas para ter esse olhar profundo precisa de um pediatra que identifique precocemente, né? Então a principal mensagem dessa nossa conversa é que aquele profissional da área da saúde que está cuidando daquele bebê tenha um olhar para ele, entendendo que ele é um todo, né? E que muitas queixas isoladas podem estar interrelacionadas, necessitando de um especialista, que nem sempre a deformidade do crânio é só uma deformidade do crânio. Pode estar levando a um prejuízo não só estético, mas funcional, que é o principal objetivo nosso ao olhar um bebê, é entregar para a mãe, né, aquele cuidado de funcional, não só estético.
Então, E a mãe vai se sentir mais fundamental. acolhida também, né? Você está tratando Sim. ela e a criança, não está tratando um objeto, né? Está tratando só amassado a sua cabeça. Não é um amassado, é tudo, né? Você tá tratando Não é tudo. só mudar a cabecinha de posição, né? Não é só isso que muitas pessoas falam e, né, na prática, não, vai mudando. Sim, é importante alertar, né? Porque com a questão na década de 90 ter orientado a posição mais segura, dormir de barriguinha para cima, muitas famílias escutam isso, entendendo que o bebê tem que ficar com a cabeça na mesma posição. Não, a barriga é para cima, mas a cabeça ela deve ter uma mobilidade. Isso é importante durante o sono. Daqui a pouco ela vai fazer aí, ó. Aqui. Mas muito obrigada por essa conversa, foi muito enriquecedora. Muito obrigado, viu, doutora Bárbara? Muito obrigado. Para Renata, considerações finais? Então, eu acho que é lembrar que para cuidar, eu gosto muito dessa frase, que não é minha, não sei de quem que é, mas eu adoro falar essa frase. Para cuidar de um bebê, de uma família, precisa de uma rede. E a rede tem que ser firme. E a rede, para ela ser firme, é interdisciplinar. Ninguém faz nada sozinho nessa vida. Cada um tem a sua capacidade técnica de estudo, se dedica àquilo, para que juntos nós podemos juntar conhecimento e ajudar a família. A família estando bem, o bebê está bem. Então, para o bebê desenvolver, ele precisa ter uma família com uma base sólida e emocionalmente estável. E para isso precisa que a gente consiga levantar essa família. Então, eu sou uma defensora, assim, do trabalho multidisciplinar, interdisciplinar. Eu acho que é assim que funciona. Juntos, realmente, a gente consegue fortalecer e ajudar da melhor forma. E só um detalhe, deixar uma dica. O que a doutora Bárbara falou sobre posicionamento. Desde que tenha supervisão está ali do ladinho, o bebê pode mudar o decúbito. Muda o decúbito, põe ele de ladinho, põe de ladinho, cada hora uma soneca, você está de olho, você está ali, né, a gente está ali babando, aí depois põe para o outro decúbito, põe de bruços com supervisão, o bebê precisa, todos nós temos que ter movimento. Presta atenção nisso. Se não tem movimento, vai ter parada de função. A barriga para cima é só quando não tem supervisão. Não tem supervisão. Se tem supervisão, é corpo movimentando. Que assim a gente diminui não só as questões de assimetrias, mas milhões de disfunções que fazem atrasos neuropsicomotor no bebê e na criança. E a gente consegue, com simples coisas, pôr o corpo a movimentar, que foi feito para isso. Movimento. Muito obrigado. Muito obrigado. Espero que vocês tenham aprendido muito com elas, porque realmente para mim foi extremamente enriquecedor. Espero também que essas informações enriqueçam e aliviem muitas dúvidas dos pais, né, que é um problema real, e gera angústia nas famílias. Né? E gostaria de dar um abraço a todos e até o próximo podcast.